Existem lugares que não convém para que mulheres cristãs estejam frequentando. Esses lugares ou eles podem levar a gente a pecar, ou então eles podem fazer com que o pecado se torne normal aos nossos olhos. Mas então, quais são esses lugares? A gente vai estar vendo no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas a mais um vídeo Fé e Tulipas. Para hoje a gente está falando sobre esse assunto tão importante. Nosso desejo é que nós estejamos crescendo na palavra do Senhor e aqueles lugares que nós frequentamos podem ajudar ou atrapalhar essa caminhada. Mas antes da gente falar sobre isso, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja extremamente bem-vinda e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando eu lançar vídeo novo. Porque esse é um canal cristão que tem o foco de abençoar você a estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, seja mais do que bem-vinda. Então, para a gente falar sobre esse assunto, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. No momento que nós nos tornamos cristãs, o nosso coração ele é mudado completamente. A gente passa a ter novos desejos e com isso, as roupas que a gente usa, as coisas que a gente fala, as fotos que a gente posta, os lugares onde nós frequentamos, tudo na nossa vida muda, porque é uma mudança de dentro para fora. Quando Jesus entra no nosso coração e ele passa a reinar ali, o nosso exterior vai mostrar isso para as outras pessoas e a este mundo. E isso é importante a gente deixar claro, porque à medida que a gente vai crescendo em santificação, ou seja, quanto mais a gente passa a se parecer mais com Jesus, mais os lugares onde nós frequentamos também vão mudar. Ou seja, lugares que às vezes a gente gostava de ir antes de nos convertermos, agora que nós somos crentes, a gente não vai querer mais frequentar esses lugares, porque nós vamos nos sentir desconfortáveis ali e a gente vai ser um peixe fora d'água. Mas pra gente crescer em santificação e tá se parecendo mais com Jesus e aprendendo a filtrar os lugares que nós devemos ir, a gente pode estar fazendo 3 coisas. A gente pode estar amando mais a Jesus, cultivando um amor maior por Ele, buscando a Ele na palavra e tendo comunhão com Ele pela oração. Essas coisas são a base para que a gente possa crescer na nossa caminhada. Porque quanto mais a gente ama ao Senhor Jesus, mais a gente vai querer glorificar a Ele. A gente sabe por que a gente existe, qual que é o nosso propósito como crentes. O nosso propósito é glorificar a Deus e encontrarmos alegria nele. E à medida que a gente vai obedecendo ao Senhor, a gente encontra alegria. E porque a gente quer mais essa alegria, mais nós vamos querer obedecê-lo. E essa obediência, ela é fomentada por um amor ao Senhor Jesus. Tá vendo como esse ciclo maravilhoso funciona? Então, também, a gente vai querer passar tempo com a palavra de Deus. Porque quando a gente lê, nós estamos vendo as palavras que o próprio Deus quer nos falar. A gente vai estar aprendendo da própria boca dele. E na oração vai ser a nossa resposta ao Senhor. A gente vai apresentar a Ele nossas necessidades, o nosso coração, para que Ele esteja sendo glorificado em nós e para que a gente possa estar colocando na prática as palavras que a gente aprendeu na nossa leitura bíblica. Então, isso é algo maravilhoso e que à medida que a gente desfruta mais desses dons de Deus, a gente vai encontrar maior alegria e os lugares onde nós frequentamos vão ser diferentes. Então, o primeiro lugar que, como mulheres cristãs, a gente precisa parar de frequentar são as rodas de escarnecedores. Provavelmente você se lembra do Salmo 1. Nele é dito que, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que são rodas de escarnecedores? São lugares onde eles estão escarnecendo das coisas de Deus, estão rindo de piadas imorais, estão falando coisas que desagradam a Deus, estão celebrando o pecado. Esses lugares onde as pessoas estão claramente engrandecendo o pecado na vida delas. E às vezes pode ser que a gente esteja conversando com um grupo de pessoas e aí o assunto muda e passa a ser uma roda de escarnecedores. Então, nessa situação, o que cristãos podem fazer? A gente pode falar algo a respeito, a gente pode defender aquilo que a gente acredita, buscar fazer essas pessoas entenderem que aquilo que elas estão fazendo é errado à luz da palavra de Deus, ou então a gente também pode sair daquele local. Muitas vezes, se eles estão falando coisas que desagradam a Deus, a gente pode sair e fazer outra coisa.
Mesmo que a gente fique sozinhas por um tempo, a gente sabe que a gente vai estar alegrando ao nosso Deus. E essa obediência, como a gente falou no começo, porque nós amamos ao Senhor, nós vamos obedecê-lo, e essa obediência vai gerar alegria, que vai gerar mais amor ao Senhor e que vai gerar obediência, alegria e esse ciclo maravilhoso. Quando a gente sai da roda dos escarnecedores, nós seremos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa que nós seremos felizes, abençoados. E é isso que a gente experimenta no momento que a gente para de frequentar esses tipos de lugares. Se você está em um lugar onde você já consegue imaginar que é provável que se torne uma roda de escarnecedores, evite ir ali. Ou se você está num lugar que começou a ter assuntos que se tornou em uma roda de escarnecedores, saia dali. E é muito importante a gente ter alguma dessas atitudes, porque se a gente estiver no modo só de ouvinte, a gente vai estar ouvindo, colocando pra dentro coisas pecaminosas, e aí a primeira vez que a gente ouve, aquilo dali dói um pouquinho. Mas depois, quando a gente estiver ali novamente, aquilo dali não vai doer e a gente vai se tornar acostumadas com o pecado. E aquelas pessoas ali, elas vão achar que nós somos um deles, vão achar que nós somos um dos escarnecedores. Então, se a gente quer mostrar nossa identidade como crentes, nós devemos falar contra aquilo e sair daquele tipo de lugar, para que desse jeito o Senhor Jesus seja engrandecido em nossas vidas. O segundo lugar que mulheres cristãs precisam parar de frequentar são ambientes de adultério. O Senhor Jesus, ele nos deixou muito claro que adultério é mais do que a prática em si de você ter relação com uma pessoa casada ou você sendo casada ter relação com outra pessoa fora do casamento. O Senhor Jesus disse que aquele que olha para outra pessoa já com a intenção no coração, já cometeu adultério com essa pessoa no próprio coração. Olha só que coisa séria. Isso mostra pra gente que com os nossos olhares e com as nossas atitudes, nós podemos já estar cometendo este pecado, quer nós sejamos casadas ou não. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque existem lugares que já tem esse clima de adultério, ou seja, lugares em que as pessoas que estão frequentando já estão indo para flertarem umas com as outras ali. E nesses lugares, muitas vezes são pessoas casadas que tiram as suas alianças, ou então pessoas até que se dizem crentes, mas que estão sendo pressionadas pelo clima daquele local a estarem flertando. Eu gosto muito do que uma autora chamada Leslie Ludd diz, que ela diz que a pureza não é só física, ela também é mental e emocional. Ou seja, como crentes, nós temos um chamado de Deus para que não somente o nosso exterior seja puro, mas para que o nosso coração, os nossos olhos sejam puros. A gente vê, por exemplo, no livro de Provérbios, que a mulher adúltera, ela tem os olhos inconstantes. Ou seja, os olhos dessa mulher não estão fixos no marido dela somente, mas ela está olhando para várias outras pessoas. E esses lugares que já tem esse clima de adultério, eles são lugares onde as pessoas que frequentam são pessoas de olhares inconstantes. Será que esse é o tipo de lugar que mulheres virtuosas, mulheres que amam o Senhor Jesus e buscam a pureza, deveriam frequentar? E olha só, porque esse tipo de ambiente, ou seja, esses lugares onde tem pessoas adúlteras frequentando, e no momento que um crente chega, é uma coisa muito, muito perigosa. E a gente vê isso porque no livro de Provérbios, o pai que está falando ao filho, ele está escrevendo de uma forma muito incisiva, ou seja, ele é muito direto em falar para o seu filho que isso é muito perigoso. Então, quando a gente lê esse versículo aqui, que é um versículo duro, vamos ler como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Nós, como mulheres cristãs, filhas de Deus, ouvindo o que o nosso Senhor tem a nos dizer sobre isso, que diz o seguinte: a sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. E é por isso que a gente precisa ficar muito alerta em relação aos tipos de lugares que nós frequentamos para que a gente não caia nesse tipo de lugar. E se a gente foi em um lugar e a gente percebeu esse clima, como cristãs, vamos fazer como José do Egito nos ensinou e vamos fugir de lá. Terceiro, lugares de escuridão. Ou seja, aqueles lugares em que as pessoas que estão ali, elas estão tentando se esconder de outras porque sabem que aquilo que elas estão fazendo é errado. Ou seja, lugares onde as pessoas têm plena consciência de que aquilo que elas estão fazendo não é certo. Ainda acham que estão escondidas o suficiente para não serem descobertas por outras. Ou seja, se nós somos convidadas para irmos em algum lugar,
Mas quando a gente para pra ver que lugar é e qual é o tipo de clima que tem ali, a gente percebe que aquele é o tipo de lugar que o Senhor não se alegra quando nós vamos a esse tipo de lugar. Então, a gente pode parar pra pensar, será que a minha motivação pra ir é porque talvez o Senhor não vai prestar atenção, Deus não vai estar vendo? Ou seja, se a gente é chamada para ir em algum lugar que a gente sabe que os nossos pais, o nosso cônjuge ou alguém que esteja em algum ponto de autoridade em relação a nós não quer que a gente vá nesse tipo de lugar por alguma razão legítima, então se a gente for às escondidas, a gente vai estar violando essa questão. Porque se a gente estiver indo em algum lugar que a gente sabe que tem ensejo ao pecado, mas a gente está indo achando que não vamos ser descobertos ou que a gente está fazendo tudo às escondidas, desse jeito a gente precisa parar para pensar qual é a nossa motivação. Será que a gente está querendo ir a esse lugar porque a gente quer glorificar a Deus ou porque a gente quer glorificar nós mesmas? E olha só que interessante que o Senhor Jesus disse em Lucas 12, no versículo 13. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, a luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, serás apregoado. E aqui o Senhor Jesus está mostrando pra gente que aquelas coisas que estão escondidas, elas vão ser reveladas. Ou seja, no dia que nós estivermos diante do nosso Deus, essas coisas vão estar plenamente claras e à vista de todos. Então, não adianta a gente querer ir para algum lugar às escondidas achando que ninguém vai descobrir, porque a verdade sempre é revelada, seja agora ou no porvir. O quarto lugar que mulheres cristãs não devem frequentar: lugares de culto ao pecado. Ou seja, existem lugares que estão abertamente celebrando aquilo que é pecaminoso. Ou seja, lugares que a gente sabe que as pessoas estão se reunindo ali para achar belo algo que Deus diz que é pecado, para dizer que algo é certo quando Deus diz claramente que não é. Então, como cristãos, a gente tem que dar um passo para trás e refletir. O que será que está sendo celebrado nesse lugar? O Senhor Jesus está sendo engrandecido ou as coisas deste mundo? O que está sendo glorificado? O Senhor Jesus ou o pecado? E usando esse filtro, o Espírito Santo que habita dentro de nós vai nos dar a sabedoria para a gente poder discernir se é um lugar que a gente deve ir ou não. Se às vezes é algum lugar que você tá na dúvida, assim, será que é pecado ou não? Será que eu vou glorificar a Deus ou não? Pense consigo mesma. O que está sendo celebrado ali? Dessa forma, a gente vai conseguir tomar uma decisão segundo a palavra de Deus. E o quinto e último lugar que a gente vai estar conversando hoje, que mulheres cristãs devem parar de frequentar, é o colo do anticristo. Ou seja, lugares aonde o nome do Senhor Jesus é zombado. Lugares aonde pessoas que são apóstatas, pessoas que deixaram a fé, se reúnem para zombar do Senhor e da igreja. Isso é tão sério porque o Senhor Jesus morreu pela igreja. E os lugares aonde as pessoas zombam da igreja e ficam maldizendo a igreja são locais aonde as pessoas estão falando contra a noiva de Cristo. E no momento que alguém fala contra a noiva de Cristo, está de forma direta falando a respeito do sacrifício do Senhor Jesus. Porque se alguém fala contra a noiva, também está falando contra o noivo. E também esses lugares onde esse tipo de pessoa se reúne, eles também estão tentando colocar entre eles alguns que se dizem crentes, até crentes mais fracos, crentes que são novos na fé, para colocar dúvida na mente deles. E por causa disso, a gente precisa sair deste meio de locais, porque essas pessoas estão de forma direta buscando prejudicar o povo de Deus. Então, para que o nosso coração possa estar íntegro de acordo com a palavra de Deus, a gente precisa parar de frequentar esses tipos de lugares. Isso é interessante à luz de tudo que a gente falou, porque em Provérbios 4, o pai também diz ao seu filho para que ele pondere no caminho que ele está caminhando. Então, esse é um chamado de Deus para nós também, para que a gente pondere aonde nós estamos indo, com quem nós estamos conversando, com qual tipo de pessoa estamos nos relacionando, porque essas coisas podem nos ajudar a estarmos mais parecidos com Jesus ou podem fazer com que nós estejamos mais diferentes dele. E como crentes, a nossa maior alegria qual é? Não é estarmos mais parecidos com Jesus? Então, por causa disso, vamos vigiar aonde os nossos pés estão indo. Pezinhos, cuidado aonde vão. Então, a nossa pergunta do dia vai ser: qual lugar você acha que mulheres cristãs precisam parar de frequentar?
Comenta aqui que eu vou amar ver os comentários de vocês e eu tenho certeza que vai ajudar para que nós possamos estar crescendo e entendendo aquilo que a palavra nos diz. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, o seu comentário e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.